da educação de jovens e adultos, tudo bem? Eu sou a professora Ana da Robótica. Para começar a nossa aula, eu preciso que vocês peguem o caderno, a folha de registro, coloquem a data de hoje, a aula EJA Robótica e o tema da nossa aula que são pixels. Vou dar um tempinho para vocês. Na aula de hoje, eu vou precisar que vocês separem alguns materiais. Então, folhas quadriculadas, aquelas do caderno de matemática, e lápis de cor, lápis coloridos, o que vocês tiverem aí. Então, eu vou dar um tempinho para que você separe este material. Separaram os materiais? Deixe aí ao lado que daqui a pouco nós já vamos utilizar. Primeiro eu vou explicar. Vocês viram que o nome da nossa aula, o tema é pixels. Você sabe o que são pixels? Já ouviu essa palavra? Sabe o que é? Observe nessa imagem. Ali nós temos a imagem de uma borboleta, ali um quadradinho que está marcando uma parte daquela imagem em foco, dando destaque, dando um zoom nessa imagem. O que vocês conseguem ver? Vários quadradinhos, certo? Então, estes quadradinhos são os pixels. E o que são os pixels mesmo? Pixels são as menores partes de uma imagem digital. Então, quando você pega uma imagem, você tira uma foto, qualquer imagem, e você vai dando zoom, vai aproximando ela, você vai poder observar que ali ela vai se tornar vários quadradinhos. Estes quadradinhos são os pixels, ou seja, a menor unidade de uma imagem digital. Então, é isso. Quando você vai aproximando, é possível ver que ela vai desfocando, vai perdendo qualidade e vai formando quadradinhos. E quando a gente afasta, esses quadradinhos vão ficando mais imperceptíveis, porque as imagens são todas formadas por esses quadradinhos, que são os pixels. Você sabia disso? Você conhecia essa informação? Vou mostrar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Olhem aí na próxima tela. Ali vocês estão vendo a demonstração de como os pixels estão presentes nas imagens digitais. Ali a gente tem uma imagem de um computador e nós temos o foco. Ao se aproximar daquele quadradinho, dar zoom, é possível ver ela ficando pixelada, ou seja, com quadradinhos, ela vai perdendo a qualidade. Nós temos ali ao lado também a imagem de uma folha de uma planta. Ali também vários pixels formando uma imagem. Então, quando você coloca em zoom, vai aproximando, é possível ver que ela vai perdendo as suas coisas, a sua qualidade e vai tornando dessa forma, com quadradinhos. Então, na TV, no celular, em todas as imagens, elas são formadas por pixels, por esses quadradinhos. E elas utilizam também 3 cores, que nós chamamos de RGB, que é Red, Green, Blue. Então, essa composição dessas 3 cores, em várias camadas, em várias nuances, vai dando a cor dos objetos das imagens. Veja mais um exemplo. Ali nós temos a imagem de um animal, e ali nós estamos focando ali na orelha desse animal.
E ao aproximar a câmera, é possível notar que ela se torna em vários quadradinhos, como eu falei para vocês. Então, cada um desses quadradinhos é um pixel. E se eu aproximar esse 1 pixel, ele vai ficando cada vez menor até que a gente não consiga identificar qual é essa imagem. Então, os pixels são as menores unidades de uma imagem digital. E o que isso tem a ver com as nossas aulas, com a robótica? Então tem a ver porque nós estamos falando dos códigos binários, de todo o pensamento computacional e da ciência da computação. Veja aí, a diferença no desenho de um personagem utilizando variados tamanhos de tela. Então nós falamos que os códigos binários, eles formam bits, certo? Se eu coloco uma imagem que ela tem 8 bits, ou seja, ela tem uma qualidade menor, no caso eles terão 8 espaços de quadradinhos, então a qualidade vai ser muito menor, veja que ele fica ali cheio de quadradinhos. Conforme eu vou aumentando os bits, quer dizer que eu vou aumentando o número de quadradinhos, a imagem vai ficando melhor. Nós temos ali 16 bits, depois 32 bits e depois 64 bits. Veja que conforme foi aumentando os bits, a qualidade foi melhorando. Por quê? Porque esses bits são os quadradinhos. Então, quanto mais bits, maior vai ser, melhor a qualidade da imagem e menor vai ser essa relação com os pixels. Onde mais a gente vê, além das fotografias digitais, essa construção de que pequenos pontos vão formando uma imagem maior? No bordado, Quem já fez um bordado ou conhece ou já teve acesso a um material assim, sabe que o pano, que é utilizado para fazer o bordado, ele é formado por vários quadradinhos, vários furinhos. Ali na imagem vocês estão vendo ali um xizinho, que é chamado de ponto cruz, ou uma cruzinha. Então é dessa forma que é feito. Cada pontinho desse, vai ser costurado com fio de uma cor e depois ele vai formando um traçado e depois vai sendo formado uma imagem. Nós podemos fazer uma relação que cada pontinho do ponto cruz significa um pixel, ou seja, um quadradinho de uma imagem maior. Onde mais nós podemos encontrar essa relação? Nos mosaicos das calçadas, das construções, das decorações, elas também funcionam dessa mesma forma. Então, eu vou pegar uma forma e eu vou colocando lado a lado, formando uma imagem. Então, essa mesma lógica é as dos pixels. Então, um quadradinho da mesma cor, ele vai compondo uma imagem. Quanto mais distante eu ficar dessa imagem do mosaico, mais uniforme ele vai parecer, certo? Se eu olhar essa imagem, eu estou vendo ali que ela tem várias divisões, vários quadradinhos. Se eu me afastar, ficar bem longe, eu vou ver somente as cores, eu não vou ver essa divisão. Enquanto mais eu me afasto, mais imperceptível ficará esses quadradinhos, essas divisões. Então, a mesma lógica que eu estou falando dos mosaicos é o que acontece nas imagens de pixels. Onde mais nós temos isso? Nos mosaicos com miçangas. Vocês já chegaram a ver essa arte? Então, é uma arte que as pessoas, elas vêm com um tablado, com uma espécie de código, e elas vão colando pequenas miçangas em quadradinhos, e aí elas vão formando imagens. Então, todo esse trabalho é uma composição de pixels. Então, são vários quadradinhos que vão formar uma imagem. Agora, nós vamos fazer uma atividade. Vocês vão pegar aí a folha de vocês para a gente começar a trabalhar, a fazer algumas atividades sobre os pixels. A primeira é programando cores. Então, pegue o seu material e nós já vamos começar. Então, nessa primeira atividade, eu preciso que você separe aí no papel quadriculado, pode passar o lápis preto, formando dessa forma, você vai desenhar essa tabela na folha quadriculada. Então, serão 3 colunas e 3 linhas. Você vai poder passar ali o seu lápis, formando para que ele fique mais forte. E aí, então, você vai pegar um lápis de qualquer cor que você tiver. Se você tiver o lápis azul ou outra cor, você separe aí que nós vamos utilizar. Então, eu vou dar um tempinho para que você construa essa tabelinha com 3 colunas e 3 linhas e eu já volto.
E aí, conseguiu desenhar a tabela? Agora separe os seus lápis de cor, que agora eu vou mostrar nessa composição aqui, nessa montagem, o que nós vamos utilizar nessa aula. Então, olha aí, pinte os quadradinhos conforme a sequência de cores apresentada. Aqui nós temos uma montagem que possui aqui alguns LEDs e sensores de toque. Ao ser acionados, os LEDs aqui embaixo irão funcionar emitindo uma cor. Eles são LEDs chamados RGB, porque eles podem fazer composições de cores entre o vermelho, o verde e o azul, que é o red, vermelho, green, verde e blue, azul, por isso RGB. Vou virar aqui para que vocês possam observar. Aqui nós temos o nosso cérebro, nosso M-Center, e aqui nós temos várias conexões que estão ligadas aqui ao sensor de toque e também aos LEDs. E aqui nós temos um buzzer, que vai emitir um som também, acionando essas cores. Vamos ver aqui em funcionamento? Então, na primeira linha, nós vamos colocar essas cores que irão aparecer. Vamos ver? Então, podemos ver ali que ele acionou os LEDs da cor azul. Então, na primeira linha, vocês irão pintar da cor azul. Vamos ver a linha do meio? Aqui, os LEDs acionados foram o azul, o branco e o azul. Então, no meio, vocês não irão pintar, certo? Vou novamente. Certo? Agora, nós vamos para a última linha. Também emitiu 3 cores azuis. Vamos novamente? Então, agora nós vamos ver na tela como vocês devem fazer a pintura. Veja aí. Então, nós temos ali 3 cores azuis. Na linha do meio, nós temos uma azul, uma branca, que aí nós marcamos de cinza, e mais uma azul. E depois, mais 3 linhas, né, 3 figuras de azul. Qual figura vocês estão conseguindo identificar? Parece um quadrado, né? Parece algo, mas está difícil identificar qual é a forma, porque nós temos uma capacidade de pixels muito pequena, né? Nós temos somente 9 quadradinhos. Então, isso a gente consegue perceber que com poucos pixels é difícil identificar qual é a figura. E assim, quando nós tivermos mais quadradinhos, ou seja, mais pixels, será mais fácil compor uma figura. Agora veja na tela, convertendo código binário em imagem. Vocês lembram dos códigos binários? Então, os códigos binários são os códigos formados de 0 e 1, e eles têm relação também com a formação das imagens, da formação dos pixels. Você sabia? Então, observe essa imagem. Nós temos ali uma figura de uma carinha feliz, certo? Nós temos ali a cor preta e a cor branca. Então, nós temos cores, né, binárias, preto e branco. E vamos decompor a imagem em elementos menores? Se eu fosse decompor em pixels, como ficaria essa imagem? Ficaria assim, composta por quadradinhos brancos e quadradinhos pretos. Então, eu estou decompondo essa imagem. Agora, eu vou mostrar mais uma coisa bem interessante para vocês. Vejam essa imagem que eu falei. Como eu posso ver por trás dela, como ela é composta? Por códigos binários. Então, ela ficaria desta forma, cheia de zeros e uns. E ali, no caso, onde ele está branco, ele vai representar o código 1,
Onde ele está preto, o código 0, porque o 0, a cor preta significa ausência de cor. E o branco são todas as cores juntas, formam o branco. E isso, né, é uma explicação da ciência da computação. Então veja ali como ele ficaria. Então nós temos essa figura com quadradinhos pretos e brancos. E agora eu vou colocar essa mesma figura nos códigos binários. Olhem aí. Então, nós temos ali, onde nós temos quadradinhos em branco, nós temos o código 1, quadradinhos pretos, o código 0. Então, é dessa forma que o computador ele vai entender. E ali, como que ele forma cores? Então, ele vai fazer uma junção de códigos binários, zeros e uns, para formar cores. Imagine, por exemplo, a cor amarela. Ela será formada, por exemplo, por 0, 0, 1. A cor vermelha, 0, 1, 0. A cor azul, 1, 0, 0. E assim por diante. E cada nuance de cor, mais claro, mais escuro, vai ter um código binário. Então, por exemplo, o azul claro esverdeado seria 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Então, ele vai ter uma composição maior de bits, ou seja, quanto mais cores, mais nuances, mais bits ele terá, então maior vai ser esse código binário. Vamos dar continuidade? Você já ouviu falar em pixel art? Você já viu alguma figura assim, dessa forma? Algum jogo no computador, ou algum programa, alguma obra de arte? Eu acredito que sim. Então hoje nós temos vários jogos, até jogos antigos que estão sendo reformulados, que eles tinham esse perfil. Com certeza você vai lembrar de alguns ou já pôde ver ou até utilizar algum desses jogos. Eles tinham esse formato, porque os computadores mais antigos, os videogames, enfim, eles tinham uma capacidade de armazenamento muito menor, por isso que eles tinham mais quadradinhos, ou seja, mais pixels. Hoje, nós temos uma capacidade enorme de armazenamento, então nós não vemos mais dessa forma e os jogos estão cada vez mais com definições reais. Então, isso que significa que ele tem mais bits. E também ele é utilizado hoje em dia na parte de artística, na parte de composição artística. Quem fez uma oficina dessa, de pixel art, foi lá no Farol do Saber e Inovação, Roberto Barroso, lá da escola Maria Clara Brandão Tesseroli, e quem fez essa oficina foi a professora Cíntia Rodrigues Ferreira. Ela fez uma atividade de pixel art com os seus estudantes. E foi muito bacana, eles gostaram bastante. E vocês gostariam de entender como funciona isso? Então agora vamos convertendo números em imagens. Então nós vamos fazer uma conversão, um trabalho de conversão de números em imagens. Então, como vamos utilizar cores, ele vai ser um pouco diferente, não vai ser só o 0 e 1. Vamos utilizar outros números para compor as nossas imagens. Para isso, eu preciso que você pegue ali a sua folha de papel quadriculado e separe dessa forma, 5 colunas e 5 linhas. Vou dar um tempinho para vocês. Então, agora eu vou explicar para vocês como será o nosso código, como vamos utilizar. Veja aí na tela. Neste código, você deverá pintar 5 quadrados de vermelho. Por exemplo, nós temos ali o número 5 e a cor vermelha. Então, ele ficará dessa forma. Você vai pintar 5 quadradinhos com a cor vermelha. Veja outro exemplo. Neste código, você deve. Então, nós temos ali 2, 1, 2. Manter 2 quadrados em branco, pintar 1 quadrado de vermelho e manter 2 quadrados em branco. Veja o exemplo. Ali, 2 quadrados em branco, 1 em vermelho e 2 em branco.
vou mostrar para vocês e vocês vão fazendo junto comigo. Você pode fazer somente uma marcação e depois você conclui. Veja aí, nós temos ali os quadradinhos com que eu vou mostrar os códigos e ao lado a composição. Então, o primeiro quadradinho eu tenho o número 1 e a cor de fundo é branca, então eu vou deixar o primeiro quadradinho da primeira linha em branco. O segundo está 1 com a cor vermelha, então significa que o próximo quadradinho eu vou pintar de vermelho. Então, vocês podem fazer somente uma marcação, depois você conclui. No próximo, nós temos ali o número 1 e a cor branca. O próximo, o número 1 e a cor vermelha. Então, vocês vão pintar com a cor vermelha esse próximo quadradinho. E o outro, número 1, branco. Significa que vocês não vão pintar. Então, nessa primeira linha serão pintados 2 quadradinhos, certo? Vamos para o próximo comando. Número 5. Então, isso significa que eu vou pintar os 5 quadradinhos dessa próxima linha. Então, você pode fazer uma marcação, depois você pinta com calma, certo? Vamos para o seguinte? O próximo, novamente, o número 5 com a cor vermelha. Significa que eu vou pintar 5 quadradinhos de vermelho. Então, faça uma marcação para que você conclua depois. O próximo comando já ficou diferente. Nós temos o número 1 com a cor branca, então significa que um quadradinho vai ficar em branco. Próximo comando, 3 vermelho, então vocês vão pintar os próximos 3 quadradinhos de vermelho. E mais um comando, o 1 branco, então quer dizer que desta linha, 2 quadradinhos ficarão em branco e 3 quadradinhos serão pintados de vermelho. E no próximo comando, nós temos o número 2, 2 quadradinhos em branco. Número 1, 1 quadradinho vermelho. Número 2, 2 quadradinhos em branco. Então, eu fiz a composição desta figura, certo? Então, utilizando estes códigos, formamos essa figura. Vou dar um tempinho para que você conclua. E aí, conseguiram compor o desenho binário? Agora eu vou mostrar para vocês uma placa eletrônica programável. Então, essa plaquinha é possível construir figuras, números, também pensando do ponto de vista dos pixels, onde cada pontinho de LED forma um quadradinho. Agora, vamos ver no detalhe com a luz reduzida para que vocês possam observar a plaquinha. Olha aqui, qual figura está sendo formada? Olha que ele diminui um coração menor e um coração maior. Estão vendo? Vou apertar novamente, ó. O menor e o maior. Veja que as luzinhas de LED estão demonstrando as figuras, que é uma composição binária. Vou apertar no outro botãozinho aqui e ele vai formar uma outra carinha. Olha ali, uma carinha diferente. Carinha feliz, carinha triste. Vamos ver novamente os corações? Então, olha aqui, vocês podem ver que ele compõe um coração, parece que está pulsando, certo? Agora eu vou mostrar uma outra plaquinha para vocês, que é essa mesma plaquinha com uma outra programação. Olhem aqui, ao ser movimentado, ele vai formar um número. Agora veja essa plaquinha aqui. Qual número vocês estão vendo que ela está formando? O número 1. E ao ser movimentada, ela vai formar outro número, o 3. Vou movimentar novamente. Olha aqui, ele formou um outro número, o 5. E aqui, novamente, o número 3. Então, ele foi programado para, ao ser chacoalhado ou ser movimentado, ele muda a numeração. Ele pode ser utilizado como um dado. Em um jogo, ele foi programado para aparecer os números de 1
a 6 ao ser movimentado. Veja que a composição do formato dos números é feita em quadradinhos, pensando nos pixels. Vocês viram que interessante as placas programáveis? Agora nós vamos para a próxima atividade. Eu preciso que vocês separem aí 5 colunas e 7 linhas para a próxima atividade. Um tempinho para vocês. Agora, observe aí quais são os códigos, os comandos para a formação dessa imagem. Veja aí na tela, nós temos uma legenda. O V de vermelho, o B de branco, o A de amarelo e o VD de verde. Então, nós vamos utilizar este código ali. Por exemplo, 1B é 1 branco, 3V, 3 vermelho, 1B, 1 branco e assim por diante. Vamos ver a combinação? Então, vocês vão pegar essas cores de lápis aí, vermelho, amarelo e verde, e você pode ir fazendo marcações. Depois você conclui com mais calma. Vamos aos códigos? Vamos começar pela primeira linha. Então, nós temos ali na primeira linha 1B, 3V e 1B. Isso significa que o primeiro é branco, 3 vermelho e 1 branco. Próximo, 2V, 1A, 2V. Isso significa que são 2 vermelhos, 1 amarelo e 3 vermelhos, que vai ficar desta forma. Próximo comando, nós temos ali 1B, 3V, 1B. Isso significa que um quadradinho branco, 3 vermelhos e novamente 1 branco. Vai formar desta forma. Vai fazendo uma marcação aí, depois você conclui para ficar melhor. Vamos novamente? Próximo comando. 2B, 1VD, 2B. Isso significa que serão 2 quadradinhos em branco, 1 quadradinho verde e 2 novamente em branco, que vai ficar desta forma, certo? Próximo comando. 2B, 2VD e 1B. Isso significa que são 2 quadradinhos brancos, 2 verdes e 1 branco. Vai ficar dessa forma. E aí, você já conseguiu encontrar qual é a figura que está se formando? Vamos para o próximo código. Olhem aí. 2B, 1VD, 1B. Então, isso significa que são 2 brancos, 1 verde e 1 branco. Então, ficou dessa forma. Vamos ver o restante dos códigos? Veja aí, então, o próximo comando. Nós temos 2B, 1VD, 2B. Isso significa que é 2 brancos, 1 verde e 2 brancos. Então, vai ficar dessa forma. E a última linha de comandos é 2B, 1VD, 2B. Isso significa que é 2 quadradinhos brancos, 1 verde, 2 quadradinhos brancos. E aí formou a figura. Então, nós temos uma flor composta de pixels, ou seja, dessa forma que os pixels funcionam. E quanto mais distante, melhor vai ficar a qualidade. E aí, se você tiver alguma atividade legal, algo que você tenha feito, ou até o registro dessa aula, você pode mandar para a gente no nosso e-mail. Não esqueça de mandar o nome completo do estudante, nome da escola e turma e o registro da sua atividade. Mande para o e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. Fique de olho que nós estamos retornando os e-mails com as autorizações de imagem para poder passar aqui na nossa aula. Eu quero receber a atividade de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre pixels. Até a próxima aula! Tchau!